reflexão bíblica. Carta de Paulo, o apóstolo São Paulo, aos Filipenses, capítulo de número 2, os versos 5 e diante. O apóstolo São Paulo diz aos Efésios que ele tivesse nele o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou seja, a mesma forma de pensar. E sendo Jesus na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo qual ele se aniquilou-se ou despojou-se do seu esplendor, da sua glória, e assumiu uma forma corpórea, humana, materializada, pelo qual Deus o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que todos os joelhos se dobrem perante ele, tanto os que estão no céu, como na terra e debaixo da terra. É uma profecia, tanto os que estão nos céus, os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, porque Jesus é o próprio Deus humanizado, é o Deus encarnado, o Deus Espírito. Ele se materializou-se para um propósito. Qual a finalidade? Deus, no Espírito, assumiu uma forma corpórea, limitar-se a um corpo, para que a morte física reinasse sobre ele. E ele próprio disse que ninguém tinha poder de tirar a sua vida, mas tinha poder de dar e de retomá-la. E isto aconteceu ao terceiro dia. Então, a encarnação de Jesus é um mistério. Mistério este que a Bíblia diz que grande é o mistério da piedade, ou dessa verdade, aquele que se fez carne. Então nós vemos que a encarnação de Jesus veio para um propósito: libertar, livrar aqueles que estavam presos por toda a eternidade, com medo da morte. Porque o escritor hebreu diz que Satanás, ele tinha um império da morte. Por isso que Jesus Cristo veio para tomar a chave da morte e do inferno. Quando assim Jesus morreu e ressuscitou, ele disse: eis que eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, o domínio, o controle da morte, da sepultura está com Jesus, porque ele triunfou sobre ela, tomando assim a autoridade que pertencia ao diabo, porque ele foi o autor da morte. Como em figura, ele tivesse no portão da morte todos que morriam, ele tinha um domínio sobre eles. Mas quando Jesus Cristo morreu, Jesus tomou a chave das suas mãos. Por isso que Jesus diz: eu tenho a chave
da morte e do inferno, da sepultura. Então, grande é o mistério da encarnação de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele se fez menor do que os anjos. Por quê? Ele se fez menor do que os anjos. Porque os anjos são espíritos, é imune ao fogo, ao vento e à água. Eles são velozes. Eles não estão presos às leis físicas. São ministros de Deus que estão a serviço daqueles que queiram herdar a salvação. Então Jesus veio com essa finalidade. Ele se humilhou-se até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou e deu a ele esse nome, Jesus, o Salvador do mundo. Então, logo aí nós vemos que a salvação, ela foi paga pelo um grande preço, pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ponto do apóstolo São Pedro dizer que não foi com prata ou com ouro que nós fomos resgatados, comprados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Esse Cordeiro foi Jesus. Foi isso que disse João Batista, o precursor de Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o preço da eterna salvação do ser humano custou o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande é o mistério da encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mente humana jamais poderá entender, compreender como isto aconteceu. Mas já havia profecia com respeito a isto. O profeta Isaías profetizou há 700 anos, 7,14 do seu livro: eis que darei um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido será Deus conosco. Aí nós já vemos Jesus humanizado, que veio a este mundo. Isaías também profetizou: e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Devemos ser gratos pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, que Ele não desistiu da sua obra-prima. Deus criou o homem para um propósito este, que o homem vivesse eternamente. Por isso que Deus não desistiu desse homem. Já tinha um plano elaborado na eternidade, que a Bíblia revela isto em Apocalipse 13:8. O Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo. Então, logo aí, nós vemos que nada pegou Deus de surpresa, nada pega Deus de surpresa, porque Deus tem sempre uma saída,